Fala galera, beleza? Tudo na paz? É uma satisfação enorme poder contar com a presença de vocês em mais uma videoaula aqui do canal. Eu sou Diego Marinho, seu professor de matemática, e nessa videoaula nós daremos continuidade ao nosso estudo de funções, beleza? Abordando alguns conceitos básicos de funções para que você possa prosseguir nos seus estudos. Mas antes de começar, já sabe, né? Se você ainda não é inscrito aqui no canal, corre lá, se inscreve e ativa o sininho. Assim você será notificado de todos os conteúdos novos lançados aqui no canal, o que é importante para você ter constância nos seus estudos, beleza? Então vamos nessa. Eu quero começar essa aula trazendo para você a definição de função, tá? Então eu vou ler aqui para vocês. Dados dois conjuntos A e B, chama-se função de A em B a relação que associa cada elemento de A a um único elemento em B. Então, uma forma de visualizar e entender a definição de uma função é através de conjuntos numéricos, tá? Diagramas. Então, vamos lá. Eu tenho aqui um conjunto A e um conjunto B. A definição de função me diz o seguinte: para ser chamada de função, uma relação, todos os elementos do conjunto A, do primeiro conjunto, eles têm que estar associados a um único elemento do conjunto B, tá? Então, de uma maneira bem grosseira, para que você possa entender, compreender isso, seria o seguinte: no conjunto A, todos os elementos devem estar saindo flechinhas. De todos os elementos do conjunto A devem estar saindo flechas. E obrigatoriamente, só pode sair uma flechinha de cada elemento. Então, no conjunto A, todos os elementos têm que estar saindo flechas e só pode sair uma flecha de cada elemento. Tá, Diego, e o conjunto B? O conjunto B não importa, meu amigo. Se tiver sobrando elemento, se tiver um elemento recebendo mais de duas flechas, o conjunto B não vai importar para você definir, dizer se é uma função ou não a relação que você está analisando, beleza? Então, vamos lá, para o primeiro exemplo aqui, ó. Eu tenho aqui no conjunto A os elementos 1, 2 e 3, e no conjunto B eu tenho os elementos 4, 5, 10 e 15. Então, observa bem, para a gente determinar se é função ou não, a gente vai analisar o conjunto A. Os elementos do conjunto A, todos eles estão se relacionando, se associando a um elemento do conjunto B? Sim. Olha só, observa bem, de cada elemento aqui do conjunto A, partem flechas. Beleza, a primeira regra foi atendida, a primeira observação foi atendida. Agora a próxima. De cada elemento de A, parte apenas uma única flecha para os elementos de B? Sim, ó, do 1 está se associando ao 5, uma flecha. Do 2 também está saindo somente uma flecha e do 3 também somente uma flecha. Então, ó, esse primeiro exemplo é a função. Beleza? Agora vamos para o próximo exemplo aqui, ó. No conjunto A eu tenho os elementos 1 e 2. No conjunto B eu tenho os elementos 5, 6 e 7. Vamos lá. Primeira pergunta. Dos elementos de A, de cada elemento de A, partem flechas para os elementos de B? Ou seja, saem flechas de todos os elementos de A? Sim. Sai flecha do 1 e sai flecha do 2. Perfeito. A primeira restrição, a primeira observação está sendo atendida. Agora, a segunda observação. De cada elemento de A parte uma única flecha para os elementos de B? Não, né, gente? Olha aqui, ó. O 1 deu mole aqui, né? Ele se associou a dois elementos, olha só. Estão saindo duas flechas do 1. Então, esse exemplo aqui, ó, por conta disso, ele não é uma função. Beleza? Então, essa é a definição de função. E eu creio que você tenha entendido. Bem simples, bem tranquilo. Vamos falar agora sobre esse assunto aqui, ó. Domínio, contradomínio e imagem de uma função, tá? Então, eu vou começar falando do domínio. E eu vou aproveitar esse exemplo que nós fizemos aqui agora, tá? O exemplo de função que nós fizemos anteriormente, tá? Então, eu vou dizer para vocês, ó, o seguinte. O domínio de uma função, gente, é o conjunto de partida, por assim dizer. É o conjunto de onde saem as flechas. Aqui, no caso, o conjunto de onde saem as flechas é o conjunto A. Então, esse é o domínio dessa função. Então, eu vou representar da seguinte maneira. Eu vou representar o domínio pela letra D maiúscula. E aqui, nesse caso, o domínio ele vai ser o conjunto A,
que é o conjunto de onde saem as flechas, de onde partem as flechas, o chamado conjunto de partida. Aqui no caso, o conjunto A, ele tem os elementos 1, 2 e 3. Beleza? Tranquilo até aqui? Então, domínio, conjunto de partida. O contradomínio, que eu vou representar por CD maiúsculo, contradomínio, ele vai ser o conjunto de chegada, ou seja, o conjunto onde chegam as setas, as flechas. Beleza? Aqui no caso, com o contradomínio, é o conjunto B. E o conjunto B são os elementos 4, 5, 10 e 15. Tranquilo, né? Conjunto do domínio é o conjunto de partida, no caso A, e o contradomínio é o conjunto de chegada, no caso B. E o conjunto imagem, IM, ele vai ser representado pelos elementos de B, os elementos do contradomínio, que recebem flechas, ou seja, que estão sendo associados aos elementos de A. Como assim, Diego? Percebam, olha só, percebam o seguinte, vejam bem. No contradomínio é 4, 5, 10 e 15. Existem elementos que estão recebendo flechas. E esses elementos que estão recebendo flechas, ou seja, que estão sendo associados aos elementos de A, eles vão formar o meu conjunto imagem. Então, o conjunto imagem são os elementos do contradomínio que recebem flechas. Beleza? Aqui no caso, ó, o conjunto imagem dessa função vai ser 5, 10 e 15. Tranquilo? Então, domínio, conjunto de partida, contradomínio, conjunto de chegada e imagem, elementos que recebem flechas. Beleza? Tranquilo até aqui? Tranquilo, Diego, mas olha só. O que determina quem são os elementos do domínio, do contradomínio, da imagem? Quem vão ser os elementos que vão ser associados? Por que só esses elementos receberam flechas? Então vamos lá. Existe uma coisa nas funções chamada lei de formação, tá? Ou regra de associação. Eu vou dizer para vocês aqui nessa função, se vocês observarem bem, o 1 aqui, ele se associou ao 5. O 2 ele se associou ao 10. O 3 se associou ao 15. A lei de formação ou regra de associação é como se fosse uma fórmula que justifica essa associação. Por exemplo, a gente observa aqui facilmente que o 1 se relacionou com o 5, ou seja, o elemento que está aqui ele tem que ser o quíntuplo do elemento que está no A. O elemento de B é o quíntuplo de A, ou seja, 5 vezes o elemento de A. Olha o 2, ele se associou no 10. O 10 é 5 vezes o elemento do A, que no caso é o 2. E o 15 é 5 vezes o 3, que é o elemento do A. Então, a gente observa facilmente, a gente pode representar através de uma fórmula que y é igual a 5x, tá? Ou seja, os elementos aqui do domínio, que eu vou chamar de y, os elementos do domínio a gente chama de y comumente, tá? E eu já vou te adiantando que essa é a notação de função. E os elementos do domínio, que no caso é o A, são representados por x, tá? Então, y representa os elementos do contradomínio e x representa os elementos do domínio. Então, o elemento do domínio, de uma maneira genérica, ele vai ser 5 vezes o elemento do domínio. O elemento do contradomínio vai ser 5 vezes o elemento do domínio. Beleza? Ou, como nós dissemos na última aula, eu também posso representar dessa maneira aqui, tá? F de x é igual a 5x. Sabemos que o y e f de x querem dizer a mesma coisa, ou seja, f de x é igual a y, tá? Então, olha só. Nessa função aqui, ó, a lei de formação, a regra de associação é essa daqui. Y é igual a 5x. Ou, a gente lê isso aqui ó, da seguinte maneira. F de x é igual a 5x. Beleza? É essa regra, é essa lei que determina quais os elementos eu vou associar no domínio e no contradomínio. E que vão me originar o conjunto imagem. Beleza? Então, já quero te adiantar, aproveitando o gancho,
da notação de função e dizendo o seguinte. A gente pode dizer aqui, ó, por exemplo, aproveitando esse exemplo, que f de 1 é igual a 5. F de 1 é igual a 5. Ou seja, quando o meu x for igual a 1 nessa função, o meu y vai dar 5. Olha aqui, ó. Quando o nosso x era 1, o nosso y deu 5. Beleza? E a gente diz que o 5 é a imagem de 1 pela função. Tá? Da mesma forma, o f de 2, ó, f de 2 vai ser o 10. Ou seja, quando eu colocar o 2 no lugar do x nessa função, nessa regra, nessa fórmula, eu vou ter como resultado o 10. O meu y vai ser 10. E se eu colocar o 3, eu vou ter como resultado o 15. Ou seja, f de 3 é igual a 15. O 15 é a imagem de 3 nessa função. Tranquilo? Beleza? E eu quero aproveitar já e fazer um exemplo com vocês. Já começando alguns cálculos em relação a isso. Então, vamos lá. Dada a função definida por f de x igual a 2x mais 1, calcule f de 0 e f de menos 2. Então, vejam bem, aqui ele já me deu a lei de formação, a regra de associação. E ele quer saber qual vai ser a imagem dessa função quando o meu x for 0, por exemplo. Então, se ele está substituindo aqui, ó, o x por 0, basta eu substituir também do outro lado da igualdade. Onde tiver x, eu coloco 0. Dessa maneira, eu vou encontrar a minha imagem na função. Então, vai ficar, ó, f de 0 vai ser igual a 2 vezes o x, que no caso aqui, ó, é 0, mais 1. E aí nós ficamos com f de 0 igual 2 vezes 0, 0. 0 mais 1, 1. Então, o f de 0 vai ser igual a 1 nessa função. Ou seja, o 1 é a imagem de 0 nessa função. Tá? Agora, ele quer que nós calculemos f de menos 2. Ou seja, no lugar do x, agora eu coloco menos 2, para encontrar qual vai ser a imagem dessa função quando o meu x for menos 2. Então, vai ficar 2 vezes o x, que no caso aqui agora é menos 2, mais 1. Tranquilo? Então, f de menos 2 vai ser 2 vezes menos 2 mais vezes menos dá menos. 2 vezes 2, 4. Mais 1. E aí, ó, a gente vai ter que f de menos 2 vai ser menos 4 mais 1 dá menos 3. Então, menos 3 é a imagem de menos 2 nessa função. Para que fique mais claro o teu entendimento, seria como se nós estivéssemos representando assim, ó. Conjunto A e aqui o conjunto B. No conjunto A, nós temos aqui como elementos o 0 e o menos 2. Tá? E aí, quando eu utilizo o 0 no domínio, ele vai me dar uma imagem no conjunto B, que é o conjunto de chegada. E quem é essa imagem no conjunto B? Ó, quando eu uso 0, minha imagem é o 1. O menos 2, da mesma maneira, ele tem que se associar a um elemento lá do conjunto B, do conjunto de chegada, do contradomínio. Já que é uma função, todos os elementos de A têm que estar relacionados a um elemento de B, a um único elemento, não é isso? E quem é o elemento que ele se relaciona, que ele se associa no contradomínio, no conjunto B? Olha aqui, ó, o menos 2 está associado ao menos 3, porque o menos 3 é a imagem de menos 2 e o 1 é a imagem de 0. Tranquilo, galera? Espero que vocês tenham gostado, principalmente entendido. Eu encerro essa videoaula por aqui. Se você entendeu e gostou, deixa teu joinha aí para mim, me ajuda compartilhando esse vídeo e eu aguardo vocês aqui nas próximas videoaulas. Forte abraço, beijo no coração de vocês. Eu fui!